para minimizar essa questão relacionada ao câncer de mama, ter uma alimentação saudável é muito importante, né? Consumo de álcool, assim, mínimo, né? Controlado. E atividade física regular. Isso está posto, né, nos guidelines da Sociedade Americana de Oncologia. Olá! Neste episódio, nós vamos falar sobre Outubro Rosa, uma campanha de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama. E também reforça a importância do autocuidado, a importância da atenção à saúde da mulher e também de discutir de forma mais ampla o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. E a nossa convidada é a professora associada do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFSPA, a professora Eliane Goldberg Rabin, que também é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSPA. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Simone, pelo convite. E eu estou achando o máximo estar aqui falando sobre esse tema tão importante. É verdade, até porque os números de câncer de mama no Brasil, eles estão aumentando cada vez mais, professora. Então, nós temos, assim, claro que os dados são de estatística, né? E é sempre uma probabilidade, né? Mas pelos números, enfim, em função dos anos anteriores, a gente sabe que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a cada minuto, 4 mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama. E uma delas vai morrer de câncer de mama. E é interessante este dado, que uma vai morrer. Mas o que provoca essa morte da mulher? Porque a gente fala tanto no diagnóstico, no tratamento, mas por que existe este dado de repente, já acusar que pode morrer uma mulher a cada 4 Sim. episódios, né? Porque as mulheres chegam ainda, apesar de toda a parafernália de tratamentos que existe hoje, ainda em várias regiões, em vários lugares do mundo, né, principalmente países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, as mulheres têm menos acesso aos cuidados. Então, elas chegam... em torno de 30% dessas mulheres, quando elas buscam ajuda, elas já têm tumores avançados. E aí, tumores avançados, claro, tem tratamento, mas o prognóstico é muito reservado, né? Porque o câncer de mama, ele dependendo do tipo e da localização, ele é invasivo, né? E ele se dissemina pelo sistema linfático, né? Que a gente tem profusão nas axilas, nessa parte toda cervical, né? Então, e medial. Então, as células, elas transitam. Então, quanto maior o tumor, em geral, mais chance de ter células circulando, né, pelo nosso organismo. E que fatores desencadeiam esse câncer de mama? Bom, o câncer de mama, ele tem múltiplos fatores, né? Ele é multifatorial. O primeiro deles é ser mulher, né? Porque a gente tem mamas. Os homens também têm câncer de mama, mas numa proporção muito menor. Então, assim, por exemplo, casos na família, né? Relacionados a parentes de primeiro grau, né? Mãe, vó, tia, irmã. E do lado paterno, a mesma coisa, tá? Então, é lado da mãe e do pai. Então, esse é um grande, talvez o maior fator de risco, né, para as mulheres desenvolverem câncer de mama. E existem outros, né? Como menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação antes dos 12 anos,
a questão da menopausa tardia depois dos 54 anos, uso abusivo de hormônios, né? Muitas mulheres entram na menopausa, né? Porque o pico do câncer de mama, ele varia, mas assim, o pico a gente pode dizer que é em torno dos 50 anos, tá? Mas pode acontecer muito antes e pode acontecer bem depois. Então, quando as mulheres, por exemplo, da família, têm câncer de mama na pré-menopausa, é um fator de risco maior para as outras mulheres da família. Na pré-menopausa. Na pré-menopausa. Que aparece em mais ou menos que idade, assim? 40 isso anos? depende, 30. né? Porque tem mulheres que entram no climatério, que é o período que antecede a menopausa, aos 35, 40, 45, né? Então, isso é muito variável. Mas mulheres que têm essa importante doença na família, precisa estar atenta, né? Isso é transgeracional. Então, a gente precisa estar atento com as mulheres da família. Não é uma coisa insana. Nem todo mundo vai desenvolver câncer de mama. Mas são fatores de risco importantes, né? Outra coisa importante, e tudo isso que a gente falou até agora, por exemplo, essa questão da menopausa tardia, a primeira menstruação precoce, uso de hormônio, são fatores relacionados às questões hormonais, né? Mas nós temos também fatores de risco comportamentais, que é o estilo de vida, né? Então, eu diria que para minimizar essa questão relacionada ao câncer de mama, ter uma alimentação saudável é muito importante, né? Consumo de álcool, assim, mínimo, né? Controlado. E atividade física regular. Isso está posto, né? Nos guidelines da Sociedade Americana de Oncologia. Então, nós precisamos estar atentas a essas mudanças de comportamento. É fácil mudar o comportamento? Não, né? Não é fácil. Nada talvez fácil. Seja talvez uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam, né? Mas é muito necessário, né? Então, não comer embutidos, né? Cuidar as frituras, a questão dos doces, né? E sempre pensar que a atividade física ela vai ajudar e manter uma saúde adequada. Tanto saúde cardiológica, como a saúde dos nossos ossos, como toda a questão do colesterol, dos triglicerídeos, enfim, que são risco para várias doenças, né? E também nós estávamos falando antes sobre a prevenção. Não existe, então, uma prevenção para o câncer de mama? Então, há um erro, né? Porque quando nós falamos em prevenção, nós pensamos em prevenção primária. Então, nós temos 4 níveis de prevenção: primária, secundária, terciária e quaternária. Mas quando se fala em prevenção, se fala em prevenção primária. E o que é isso? É evitar a doença. Não tem como evitar o câncer de mama. Nós temos como detectá-la precocemente, né? Por meio de exames clínicos anuais. Então, o profissional da saúde vai palpar as mamas das pacientes, né? E vai, então, quando for a idade, hoje baixou para 40 anos já, pelo menos no Brasil, as mulheres têm direito pelo SUS à mamografia. Então, vai fazer a mamografia, se não é uma paciente de risco, a cada 2 anos, se é uma paciente de risco anual. Para mulheres mais jovens, associa-se, quer dizer, em geral, associa-se à ecografia mamária. Mas o padrão ouro é a mamografia. Porque a mamografia, ela mostra, né, as lesões. É claro, tem que ter um bom aparelho, um bom técnico, um bom radiologista que vai interpretar a imagem, né? Então, são 3 condições básicas para um bom exame, né?
Então, essas questões são muito importantes. As pacientes se queixam, as mulheres se queixam, a mamografia dói, não é legal. Mas vou dizer, claro que existe a ressonância, que ela não é dolorida, né? Mas ela tem um custo, ela não é disponibilizada pelo SUS ainda. Então, a mamografia continua sendo padrão ouro. E esta mamografia, ela é realizada em vários locais, né, de Porto Alegre e, enfim, na região metropolitana. E na APS, na Atenção Primária à Saúde, se solicita a mamografia. E hoje eu estou lá com os meus alunos, né, na APS Assis Brasil, e não há nenhuma dificuldade em marcar mamografia para as mulheres. Então, as mulheres precisam estar atentas, né, e procurar fazer esse exame clínico das mamas, assim como o preventivo de câncer de colo uterino, uma vez por ano, né? Enfim, para detectar problemas. Se não tiver problema, passa a 3 ou 5 anos. E a mamografia, ela vai ficar anual para as mulheres que são do grupo de risco e para aquelas que não são do grupo de risco, a cada 2 anos. Mas aí, também falando da falta de acesso, muitas vezes, à saúde, pode ocasionar um problema maior e até a morte das mulheres com câncer de mama. Mas hoje, como está essa rede de atendimento à saúde pelo Sistema Único de Saúde? Tem sido mais efetivo? Como está o atendimento das mulheres? Olha, eu vou te dizer que ainda a gente está pagando o preço da pandemia, né? E também depois da enchente. As mulheres ficaram sem atendimento durante praticamente 2 anos da pandemia, né, com atendimento mínimo, e isso desencadeou um aumento, né, dos casos de câncer de mama, porque não tiveram acesso. Os serviços estavam fechados. Né? E aqueles pacientes em tratamento oncológico minimamente conseguiram seguir o seu tratamento, né? Então, esse é um problema. E populações mais carentes têm menos acesso, né? Então, fica difícil, assim. E outra coisa que acontece é que as mulheres vão para as consultas da saúde da mulher na PS e os profissionais não palpam as mamas das pacientes. Isso eu vejo como um problema, porque palpação da mama tem uma técnica. E quanto mais se faz, melhor se faz. Mas não é rotina. A rotina é coletar o preventivo, fazer algumas perguntas, né, sobre a vida daquela mulher, vida feminina, né, a data da última menstruação, se já entrou na menopausa, quantos filhos teve, enfim... Esse tipo, se já fez radioterapia, se já tratou câncer, enfim. A investigação. Então, eu acho que, para mim, isso é uma falha. Há uma necessidade importante, sim. Quando a mulher vai à consulta na atenção primária, ela precisa ter as suas mamas palpadas por um profissional que tenha tido um treinamento para isso. E ainda falta um pouco. E em relação ao câncer de colo de útero, que também é bastante preocupante, também é importante fazer já a prevenção, o diagnóstico, os exames. Como que funciona, professora? Então, para o câncer de colo uterino, assim, vamos fazer uma distinção legal, né, em termos de prevalência. Nós temos uma prevalência maior de câncer de mama nas regiões sul, sudeste e centro-oeste para o câncer de mama. Não, sul, sudeste, nordeste. Para o câncer de colo uterino, tem uma prevalência maior no norte, tá? E em algumas regiões ali do nordeste. Por quê? Quanto mais carente e quanto menos indústria nos locais,
mais câncer de colo uterino. Quanto mais desenvolvido o lugar, então nós temos índices aqui de países desenvolvidos, nessas regiões, sul, sudeste, nordeste. E por isso, então, que o câncer de mama é mais prevalente. Então, nós temos essa discrepância no país, né, em termos de prevalência dessas duas doenças. Agora, por exemplo, para o câncer de colo uterino, é diferente, porque existe a prevenção primária, né? Porque 99% dos tumores de colo uterino são causados pelo HPV. Então, o que nós temos hoje? A gente tem a vacina para os adolescentes, porque tanto para as meninas quanto para os meninos. E o que se precisa é uma educação, né, para a saúde, no sentido do uso do preservativo, que ainda é um método que oferece segurança, né, para as mulheres e para os homens. Ah, pois é, não gosto, porque já tem uma relação mais, vamos dizer, de 6 meses, de 1 ano, tá? Então, o pessoal já acha que pode abandonar o preservativo, né? Só que não, a gente vê aí a população mais idosa, né? Que se liberou sexualmente por conta da viuvez ou das separações, enfim, e começaram a ter uma vida sexual mais ativa. E com isso acabaram se desenvolvendo o câncer de colo uterino por causa do HPV. Então, há uma prevenção primária em termos de câncer de colo. Agora, muitas mulheres não têm acesso aos tratamentos. Então, por quê? Não é bem avaliada na atenção primária. Então, assim, ó, uma mulher que entra na menopausa e daqui a pouco, porque deixa de sangrar, daqui a pouco começa com sangramento, alguma coisa não está bem. Tem que investigar, certo? E o que acontece é que as mulheres não investigam? Ah, porque não tem acesso, porque é difícil, porque daí os profissionais lá da PS não sabem como lidar com os sintomas, o que eu acho, assim, tenho plena convicção, e agora nós estamos trabalhando numa proposta de extensão para os profissionais da PS, no sentido de prepará-los para atender pacientes que terminaram o tratamento oncológico, né, nos serviços, enfim, e voltam para a sua unidade básica de origem. E esses profissionais precisam estar capacitados para fazer o seguimento desses pacientes. Até nesse ponto que eu ia entrar também, porque, nós estamos falando ali sobre o diagnóstico precoce, e quando as mulheres já estão com câncer de mama, como tem sido essa rede de atendimento e de apoio também? Se pelo Sistema Único de Saúde existe essa rede de apoio? Então, sim, existe. E nós temos uma lei que, quando do diagnóstico, né, as pessoas com diagnóstico de câncer têm até 60 dias para iniciar o tratamento. E isso é muito importante. E a grande maioria da população desconhece. Então, assim, se há uma lei, essa lei protege. Se o paciente não chega para fazer o tratamento até 60 dias, ele pode entrar na justiça. E eu acho que isso eu tenho plena convicção de que isso é fundamental, né? Porque o que nós vemos ainda são muitas mulheres, que são as mulheres com quem eu tenho mais contato, vêm, né, com câncer de mama que poderia ter sido diagnosticado precocemente, o que não aconteceu, né, em função de vários motivos.
Mas, então, nós temos vários polos de atendimento de paciente oncológico, né? Vários centros. E nós temos serviços excelentes de tratamento, né? Tanto cirúrgico, quanto quimioterápico, quanto radioterápico. E, em geral, as pessoas são muito bem atendidas, né? Nesses polos, assim, nesses centros de tratamento. Então, existem grupos de apoio, existem as ONGs, né? O IMAMA, existe um outro tipo de ONG que é a Camaleão, que é sensacional. Então, eles dão suporte para as mulheres com câncer, né? Isso não só para as mulheres com câncer, por exemplo, o Camaleão atende as pessoas em geral com câncer. O IMAMA atende mulheres com câncer, né? Então, que são redes de apoio. Existem programas de voluntariado, né? No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no hospital, no Complexo Santa Casa. Existem grupos de pessoas incríveis que fazem voluntariado e ajudam, então, os pacientes com câncer. Professora, e dentro da enfermagem e da UFSPA, como tem sido tratado este tema com os estudantes? Bom, então, eu trabalho com a questão da saúde da mulher, né? Então, eu sou do Núcleo de Saúde da Mulher, com mais 2 colegas, mas que tem um olhar para obstetrícia e neonatologia. Então, a parte oncológica, praticamente, eu sou a única professora na enfermagem que traz esse tema e que leva os alunos para a prática, né, no ambiente de quimioterapia e de radioterapia do Santa Rita, que é o nosso hospital escola, né? O hospital escola da UFSPA é o Complexo Santa Casa. Então, mas o Santa Rita é um hospital incrível, um hospital maravilhoso, que tem colegas maravilhosos que atendem os pacientes tanto na internação, quanto na quimioterapia, na rádio, assim, com um olhar muito especial para essas pacientes. Eu, até hoje, não ouvi paciente reclamando do atendimento. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque os pacientes oncológicos, as mulheres, assim, há uma vulnerabilidade significativa, né? Então, nós precisamos olhar para essas mulheres, né, com um cuidado maior, né? Mas eu vejo sempre os pacientes serem muito bem tratados pelos colegas. Eu acho que isso é muito importante. Importante. E tem uma dúvida também. E sobre a incidência do câncer de mama e de colo de útero, tem uma variação de raça e etnia? A incidência é maior? Enfim. Então, o câncer de colo ele tem uma incidência maior em função da baixa renda, né? Como eu já falei antes, nos estados é diferente. E para o câncer de mama, há uma... Qual era a tua pergunta? É sobre raça, sim. Então, e etnia. A gente vê, por exemplo, no Brasil há uma diferença entre mulheres brancas e mulheres negras ou pardas. Porque talvez essas mulheres tenham menos acessibilidade. Assim como nos Estados Unidos e em alguns outros países. Mas não pela genética. Né? Não pela genética. Não. Pela acessibilidade. Não pela genética. Bem interessante. Bem, professora, então, o Outubro Rosa não é um mês bem importante de conscientização, mas não fica somente neste mês. É um trabalho de todos os dias. Então, nós não temos um Brasil preventivo, né? A nossa saúde, ela não tem... não se trabalha muito pouco em educação preventiva. Então, realmente, tem um olhar maior para tratar, né? E não para prevenir. Então, eu acho que isso é um problema. A outra questão é
essas campanhas, elas são muito... elas são mal divulgadas. Elas são, naquele mês, destinado, né? Isso para todos os tipos, né? De câncer de mama, câncer de colo, câncer de útero, enfim. Mas são questões que precisam ser trabalhadas sempre. Eu acho que talvez precisasse ter uma conscientização da população maior. Já foi muito pior, mas maior do que existe hoje. Acho que fica restrito a um mês, tá, ok. Aí fica tudo rosa, inclusive eu estou de rosa, tu também está de rosa, né? Os hospitais também se iluminam de rosa. Enfim, existe essa ocorrência do rosa, né, no mundo. Mas, sinceramente, é pouco. Muito pouco. Muito pouco. Isso precisa se trabalhar na formação dos profissionais da área da saúde. E eu não vejo isso acontecer. Claro, eu estou numa Universidade Federal de Ciências da Saúde. Mas eu não vejo isso acontecer de forma constante. E, além disso, não só dos profissionais da área da saúde, mas da mídia em geral, de trabalhar melhor esse tema também. É que, se os profissionais da área da saúde fizessem o seu trabalho preventivo, né, que tem muito a ver com educação e saúde, a mídia estaria também mais atenta, né? Porque há uma relação, há uma interconexão, né, com os profissionais e a mídia. Só que eu acho que isso precisa ampliar. Produzir informação. Sabe? Com certeza. E saber se aquela informação foi dada de forma correta, né? Então, claro, nas consultas de enfermagem, por exemplo, as pacientes antes chegavam sem saber nada, né? Há 20 e poucos anos, quando eu estava no Hospital de Clínicas trabalhando com mulheres com câncer de mama, né? Hoje, as mulheres já leram, já se informaram, inclusive com o ChatGPT, que nem sempre, que não sendo a versão paga, ele tem 70% de alucinação. Então, isso é um problema, né? Também, porque vai dar informações errôneas. Mas há que se preparar para essas questões de uma forma mais contundente. Contundente. Então, professora, nós agradecemos a sua participação aqui no videocast da Durga Sindical, né? E desejamos que realmente essa campanha ela permaneça por todos os dias, por todos os 365 dias que ocorra essa conscientização do diagnóstico do câncer de mama e também dos nossos cuidados, que nós precisamos ficar alertas também, fazer atividade física, controlar a alimentação. Isso é fundamental. Cuidar, então, a ingesta de álcool, porque essa garotada bebe alucinadamente, né? Principalmente os destilados com energético. Então, há que se ter um cuidado, um olhar maior também para isso, né? A alimentação, porque acaba todo mundo correndo na vida diária e comendo porcaria, né? Processados, embutidos. Então, quanto mais fresca a alimentação, né? Mais saúde. E a atividade física, ela está embutida e precisa e é necessária, né, em todos os momentos da nossa vida, independente da idade. Tá certo, muito obrigada. Eu é que agradeço. E para você assistir o nosso videocast, basta clicar lá no nosso canal de YouTube, deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal também. Se preferir ouvir o podcast, acesse o nosso canal de Spotify. Acompanhe as redes sociais da Durga Sindical e o nosso site www.adurgs.org.br. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa?
a Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.